Vamos para o 18º vídeo. Meu nome é professor Carlos Thompson, sou PhD pela Universidade de Houston, nos Estados Unidos, professor titular da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e professor titular também da Cândido Mendes, supervisor das engenharias dessa nossa universidade, da Cândido Mendes. Bom, hoje nós vamos ver, né, um assunto, né, ainda envolvendo também frações, né, que afugenta os alunos. Meus alunos ficam receosos, né, em trabalhar com os chamados, né, números relativos. O que é isso? Olha só, quando você vai nos primeiros anos, né, do seu ensino, né, sem chegar ainda no ensino médio, repara só, todos os problemas, né, o Joãozinho só ganha. Né? Ele tem 10 balas, né, alguém chupou 7, né, ele ficou com 3. Mas nós não vemos, né, nenhum problema, né, enunciado da seguinte forma. Né? Fulano, né, tem 7 balas, né, perdeu 10. Né? Quantas balas ficou devendo? Você não tem esse problema lá. Né? Como nós representamos, então, né, dever alguma coisa? Nós colocamos sinal menos. Então, vamos fazer esse problema. Né? Eu tenho 7 objetos. 7. Fiz uma aposta, entendeu? Devo 10. Imagina, você tem 7 objetos e deve 10. Você paga, né, os 7 e fica devendo quanto? Fica devendo 3, né? Então, 7 menos 10 dá menos 3. Certo? Você está acostumado a fazer o contrário, né? Você tem 10, né, perde 7, fica com mais 3, né? Aqui o problema, né, é o seguinte, você tem 7, deve 10, você ficou devendo 3. Por exemplo, você deve 5, né, e deve 8, imagina, você deve 5 e deve 8. Você deve, né? Então você deve. Deve quanto? Deve 3. Certo? Então, o que você tem? Né? Isso aqui é uma soma. Né? É uma soma, né? Soma não é só mais, não. Né? Isso aqui é uma soma algébrica, né? Em que você está trabalhando com números negativos, quer dizer, com dívida. Certo? Então essa é a primeiro ponto, né, que é muito importante vocês se habituarem. Né? Deveu, coloca menos. Bom, o que nós vimos? Né? Nós vimos o seguinte, isso nós já vimos, que, por exemplo, 3 vezes um número, né? Por exemplo, 3 vezes um número, 3 vezes um número, né, vai ser esse número, mais esse número, mais esse número. Né? 1, 2, 3. Nós já vimos isso. Vide, né, os vídeos anteriores. Se eu colocar aqui, por exemplo, né, menos 2, aqui vai ser o quê? Menos 2 e menos 2. O que representa isso aqui? Eu tenho uma dívida de 2, né, em 3 parcelas. Evidentemente que eu devo 6. Né? Imagina. Você tem uma dívida, tá, em 3 meses, tá? Vamos supor. Então você deve 200 e deve 200. Quando você deve? 3 vezes, deve, né, menos 200. Você deve quanto? Menos 600. Então, ó, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Certo? Agora vamos ver o seguinte. Aí você vai nos livros, né, aquela decoreba, né, para você somar, né, parcelas de sinais contrários, você ouve falar isso, né? Você subtrai e dá o sinal do maior, né? Você ouve falar isso. Meu Deus do céu, aqui ó, menos 11 mais 5, né? Que a regra diz? Subtrai, né, dá 6 e bota o sinal do maior, o que é evidente, né? Se você deve 11, né, e tem 5, você vai dever 6, né? Você não precisa, né, ficar memorizando, né, decoreba, não precisa nada. Já se você tiver 13, né, menos 3, ó, os sinais são contrários, né? Aqui é mais, aqui é menos. Subtrai-se, né, e dá o sinal do maior. Tá? Então você sente isso quando você leva para o lado de dever. Tá? E outro ponto importante, quando você multiplica, isso aqui é soma, né? Quando você multiplica, né,
um número positivo por um negativo, dá negativo. Por exemplo, menos 10 vezes 3. Né? Isso aqui é menos, isso aqui é mais. Né? Vai dar o quê? Menos 30. Né? Por quê? Repare, eu tenho 3 parcelas de dívida de menos 10. Não é assim? Menos 10, mais menos 10, mais menos 10. Então eu devo. Né? 3 parcelas iguais. Então eu devo 30. Certo? Bom, nós vimos, né, em vídeos anteriores, né, sobre fração, né, inclusive eu dei o seguinte exemplo para vocês. Né? 2 vezes 3 vezes 4. Né? Até eu posso colocar até desse lado. Ó. 2 vezes 3 vezes 4, né, dá 24. Né? Não preciso colocar o 24 do outro lado. Porque são iguais, né? Isso aqui é 24, isso aqui é 24. Né? Aí eu tapei assim, ó. O que está embaixo da minha mão? Estão lembrados? O que está do outro lado dividido pelo que está colado, né? 24 dividido por 2 dá 12. O que está embaixo da minha mão? O que está do outro lado, 24 dividido por 4, né? Vai dar 6. Está aqui o 6. O que está embaixo da minha mão? Isso aqui é só quando for vezes, hein? O que está do outro lado, 24 dividido por 12, né? Que dá 2. Certo? Nós vamos usar exatamente isso aqui, quer ver? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Imagina que eu tenho assim, ó, menos 5 vezes menos 2. Aqui eu tenho um produto, não é soma, eu tenho um produto, ambos os sinais são negativos. Olha só. Nós já vimos, né, que se multiplicar positivo por negativo, dá negativo. E o que nós vimos também? Né? Divisão é a mesma coisa que multiplicação. Né? Se eu tiver, por exemplo, 10 por menos 2, sinais são diferentes. Dá o quê? Menos 5. Nós vimos isso. Né? Mais com menos, né? Dividido, né? Ou multiplicado, né? Dá sinal negativo. Então vamos lá. Isso aqui. Suponha que eu coloque aqui menos 10. Tá? Olha só. Se eu tapar isso aqui, né? Menos 10 dividido por menos 2, né? Não dá menos 5. Menos 10 por 2, né? Que dá 5. Por menos 2 não dá. Então, esse sinal menos vezes menos tem que dar mais. Olha só. Vamos ver aqui. Vou tapar aqui, ó. Mais 10 divididos por menos 2, qual o sinal? É menos, né? Porque eu tenho mais aqui dividido por menos. Dá menos 5. Se eu tapar isso aqui, mais 10 por menos 5, né? Ó, mais dividido por menos. Ó, mais vezes menos, né? Mais dividido por menos. Dá sempre menos. Né? Na divisão e na multiplicação, mais menos dá sempre menos. Ó. Mais 10 dividido por menos 5 dá menos. Menos 2. Então, se eu multiplicar ou dividir, né, mesmo os sinais, dá positivo. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver assim, 5, né, vezes 2, também dá 10. Os dois sinais são positivos. Né? Se eu tapar aqui, 10 por 2 dá 5. Se eu tapar aqui, 10 por 5 dá 2. Então, memorizando agora, tudo bem. Né? Menos por menos pode ser dividido também. Né? Mesmos sinais, positivos. Sinais opostos, negativos. Tá? Por exemplo, 10 por menos 2, os sinais são opostos. Né? Então o resultado é negativo. Certo? Menos 5 vezes menos 2 dá mais 10. Os mesmos sinais. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, menos 10 por menos 2, menos 10 por menos 2 são os mesmos sinais. Né? Dá positivo, dá 5. Que você pode até multiplicar em cruz. Né? Mais 5 vezes menos 2 é igual a menos 10 vezes 1. Certo? Então, respeito o sinal. Tá? Então, vai memorizar. Somou. Você subtrai e dá o sinal do maior. Certo? Multiplicou. Quando os fatores, atenção, multiplicar são fatores, né? Isso aqui são fatores, né? Certo? Isso aqui são parcelas. Grava bem, parcela, né, na soma, fator no produto. Quando os fatores, né, tiverem os mesmos sinais, né, 2 fatores no caso, tá, você é positivo. Se tiver sinais opostos, né, ou diferentes, o produto ou a divisão é negativo. E na soma, né, você subtrai e dá o sinal do maior. Né? Vamos usar muito isso em frações.